Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Está com frio? Muito bem. Olhando aqui para o nosso mural, vamos pensar numa coisa aqui. Que dias são esses que nós estamos vivendo desde que Jesus foi assunto ao céu? Que dias são esses que nós estamos vivendo até que chegue lá o cumprimento da chamada última semana de Daniel? Que promessa que Deus deu a Abraão lá? Que Deus vai salvar o quê? Vai fazer ele um povo, né? E vai salvar o quê? Quantas? Muitas famílias? Isso foi feito antes? Então Deus está fazendo isso. Mas também Jesus falou de uma coisa que ele usou uma expressão que não é muito comum no nosso meio. Eu queria ler esse texto, uma parte dele com vocês, e depois nós vamos entrar numa outra questão e nós vamos mostrar o vídeo para os irmãos. Eu queria ler com vocês Mateus 24. Mateus 24, só uma parte de Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Encontraram? Amém. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Da onde Jesus tirou a expressão princípio das dores? Tem uma tradução antiga que diz processo de dores, né? Jesus tira essa expressão do processo de gravidez da mulher, né? Da questão da gestação da mulher. Só por um texto como esse, você precisa raciocinar, você precisa pensar. Jesus ele lista uma série de fatos que vão seguir, né? E se você ler o texto todo, o texto é bem comprido, ele narra ali até o momento que ele volta. O texto vai narrando ali até o momento que ele volta. Não há nenhum momento no texto, nenhum momento que ele cita uma vinda dele. Ele fala assim: quando vocês verem isso, olha para cima. Olha para cima que a sua redenção está próxima. Ele fala de uma vinda, de um momento derradeiro, num momento, sabe, que é um momento difícil na terra. Aí ele fala: nesse momento vocês verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, né, com poder e grande glória. Mas antes disso acontecer, Jesus ele fala de um processo que a terra vai passar. E você precisa pensar, associar a vida de a gestação de uma mulher
e fazer um paralelo com os fatos do mundo. Eu escrevi alguma coisa ali, mas o artigo é grande, mas eu vou falar resumidamente o que eu tenho na minha cabeça. A mulher, ela começa a gestação dela, o negócio é mais suave. Ela tem aqueles enjoos, né, algumas têm outras reações, mas o negócio geralmente é mais suave. Mas durante o processo da gravidez, que em média dura 9 meses, a mulher vai passando por momentos mais difíceis. Vai ficando difícil, o corpo dela vai sofrendo alterações, ela vai sentindo dores lombares, dores na coluna, dores nas pernas, dores internas e externas, dores de cabeça, e ela vai sentindo também muitos problemas na questão da alma dela. A mulher, ela começa a se apegar muito com aquele ser que está dentro dela, mas ela passa tudo aquilo com dores, e foi uma coisa que Deus falou para ela: terá filho com dores. Isso é uma coisa que Deus estabeleceu. Então, comparando o mundo que está chegando ao seu momento derradeiro e a gravidez da mulher, significa dizer, e isso você pode falar de boca cheia: o mundo, irmãos, vai piorar. O mundo vai piorar muito. As coisas vão chegar no momento de dores de parto mesmo. Eu vou pregar até um tema esse final de semana no Parque América. Diz que a criação, ela sente dores de parto, ela geme, irmãos. Toda a criação que a gente vê, os seres, as árvores, os bichos, todos eles estão gemendo, irmão, e esperando a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura, Paulo fala, aguarda, sabe, ser libertada dessa realidade que a gente vive. Tudo está sofrendo, irmãos. A terra está sofrendo, as árvores sofrem, os bichos sofrem, o homem sofre. Você pode olhar a vida como ela é hoje, irmãos. A tecnologia não melhorou muita coisa na nossa vida. Se você for pesar na balança de verdade, a tecnologia piorou o homem. O homem se tornou egoísta. Sabe, as pessoas não querem mais contato com ninguém. É cada um por si. E as coisas estão piorando bastante e vão piorar. Jesus descreve um quadro difícil: pestes, fomes. Lucas é mais forte ainda. Lucas fala grandes terremotos em vários lugares. Eu li um cientista no tempo que eu estava preparando o estudo, já faz um tempo. Esse cientista da NASA disse que do jeito que as camadas tectônicas, que são essas camadas debaixo da Terra, estão se movimentando, lugares que não tinham terremotos passarão a ter. Lugares que não tinham tempestades passarão a ter. Então o clima está mudando de uma maneira que não vai ter jeito, irmãos. Vai chegar coisas no Brasil, em países que não tem, vai passar a ter. E tem uma coisa que vai acontecer muito, quando eu começar a falar do Apocalipse. Existe na Terra 7 supervulcões. 7 supervulcões. Existem muitos vulcões na Terra, mas os super são 7. E o principal deles está lá nos Estados Unidos. O nome dele é Yellowstone. Esse vulcão, ele tem 90 quilômetros de cratera. 90 quilômetros de cratera. Se esse vulcão entrar em erupção, metade do planeta, irmãos, morre. Porque ele vai liberar uma camada de cinzas que não vai passar sol por muitos e muitos anos. Então, muitas coisas vão acontecer nessa terra, porque a terra está gemendo. E isso é indício de que Jesus falou: quando chegar perto do fim, coisas difíceis vão acontecer. Nós vamos ver um vídeo agora. Esse vídeo acho que tem uns 20 minutos, né? Tem 20 minutos, e ali ele faz um resumo, mais ou menos. Esse vídeo foi editado, e é um vídeo antigo, mas ele é muito bem feito, e vai mostrar um pouco das coisas que vão acontecer. Depois nós vamos continuar o estudo. Então agora nós vamos ver o vídeo. Amém? Bom? O mundo tem passado de uma crise abaladora a outra. Uns dizem que estamos no limiar de um admirável mundo novo,
enquanto outros advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e do caos total. Ler o jornal hoje em dia não é a maneira mais animadora de se começar o dia. Os problemas mundiais ficam cada vez mais desesperadores e insuperáveis. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é: o que nos espera adiante? Será que algum mortal já conseguiu transcender a barreira do tempo e ver o futuro? No decorrer da história, muitos declararam ter tais poderes, e alguns, como Nostradamus, as meninas de Fátima, Edgar Cayce e Jim Dixon, são conhecidos por terem predito diversos acontecimentos. O cenário mundial agora está sendo montado para o cumprimento de uma visão alucinante que muitos desses videntes tinham em comum. Um acontecimento tão cataclísmico que transformará esse mundo para sempre. O derradeiro Apocalipse, o Armagedon. Mas se você quer mesmo saber o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então precisa tomar conhecimento das milhares de profecias registradas neste livro, a Bíblia. A precisão de suas profecias tem sido provada no decorrer da história. Portanto, não há dúvida de que centenas de profecias sobre os últimos dias do nosso planeta também serão cumpridas, exatamente como as que já se cumpriram no passado. A única pergunta é: quando? Será no futuro longínquo? Então, não precisaríamos nos preocupar tanto com essas coisas? Ou será que estamos agora no limiar desses acontecimentos grandiosos, finais e progressivos que todos os profetas da Bíblia, inclusive Jesus, mencionaram? 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus procuraram a resposta para essa mesma pergunta. Eles lhe perguntaram: Mestre, diga-nos quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Vamos dar uma olhada nos sinais do fim que o próprio Jesus nos avisou para observar. Sinais que, segundo ele, viriam logo antes da sua segunda vinda e do fim do mundo conhecido. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em nenhum período da história se testemunhou um aumento de guerras como ocorreu no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em guerras desde a virada do século. Até 1914, nunca houveram uma guerra total, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu proporções globais. Desde a Segunda Grande Guerra, a guerra que diziam garantiria ao mundo a democracia, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de insurreições e revoluções. Passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Grande Guerra. Novembro de 89. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta.
1993, foram travadas 29 guerras de maior porte, um recorde. Nação se levantará contra nação e reino contra reino poderia se traduzir mais como etnia contra etnia. Uma profecia horrendamente cumprida na ex-Yugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamos-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria a que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. O ex-presidente americano, General Eisenhower, definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados, contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de $25 milhões. Um míssil Tomahawk, mais ou menos $1,3 milhão. Um míssil ar para ar, $800 mil cada. Granadas de tanques vão de $2 mil a $36 mil cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morreram de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada, 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimentos suficientes para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com seus semelhantes. Guerras e embargos, corrupção dos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto essas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes geralmente são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas, a praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto, a AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos.
Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otites e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. De março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8.4 na escala Richter. E por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, desde o grande terremoto no Alasca, já houve tantos terremotos de maior porte quanto nos 2000 anos anteriores. O Almanac Mundial nos diz que só houve 21 terremotos mais fortes entre os anos 1000 e 1800. Mas entre 1800 e 1900, houve 18 grandes terremotos. Nos 50 anos seguintes, entre 1900 e 1950, houve 33 grandes terremotos. E entre 1950 e 1991, houve 93 grandes terremotos, quase um triplo em relação aos 50 anos anteriores, levando a vida de 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Este aumento dramático de terremotos severos levou muitos cientistas a predizerem que estamos entrando num novo período de grandes distúrbios sísmicos. A Bíblia também prediz claramente que os últimos dias serão dias de grande atividade sísmica, com a terra oscilando como um bêbado, e as torres e as cidades fluindo. 17 de janeiro de 1994, um terremoto medindo 6.6 na escala Richter causa um prejuízo de 30 bilhões de dólares em Los Angeles. Sismólogos predizem que o Big One, que está para acontecer na Califórnia, poderia ser 50 vezes mais forte. 17 de janeiro de 1995, mais de 5.000 pessoas morrem e 26.000 ficam feridas no grande terremoto de Hanshin, no Japão. A cidade portuária de Kobe é arrasada, sua infraestrutura derrocada e mais de 300.000 pessoas ficam desabrigadas. Cientistas japoneses do Centro de Sismologia em Tsukuba preveem que um terremoto muito mais forte, medindo 8 pontos na escala Richter, poderia atingir a região de Tóquio no futuro próximo. Quando ocorrerem os terremotos inevitáveis na Califórnia e em Tóquio, o número de mortes, a devastação e o impacto sobre a economia mundial serão inconcebíveis. Imagine um profeta antigo tendo uma visão das estradas modernas, com centenas de carros passando em alta velocidade, com os faróis acesos à noite. Como ele descreveria? Lembre-se que ele nunca tinha visto nem imaginado nada parecido com um automóvel. Bem, há 2.600 anos, o profeta Naum previu que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como relâmpagos.
Para ele, os automóveis correndo furiosamente pela noite devem ter parecido relâmpagos, e sem dúvida eles cruzam velozes em todas as direções. Só nos Estados Unidos ocorre por ano uma média de 19 milhões e meio de desastres de automóveis, nos quais 4 milhões de pessoas saem feridas e 45 mil morrem. A profecia de Naum nos leva a uma outra previsão importante do profeta Daniel, dada em 534 a.C., sobre as condições do mundo nos últimos dias. Daniel, feche essas palavras e segue este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus estava dizendo ao seu profeta: Daniel, estou dando essa visão dos últimos dias a você, mas não é para você, não é para a sua época, é para o tempo do fim, quando... Muitos correrão de uma parte para outra. Será que se vê muita gente correndo de uma parte para outra hoje em dia? É surpreendente se pensarmos que por milhares de anos os meios de transporte principais foram os mesmos, até há pouco mais de 100 anos. Em 1789, George Washington levou 8 dias para viajar 350 quilômetros para sua posse, na cidade de Nova York. O incrível é que Júlio César poderia ter viajado nessa mesma velocidade. Por mais de 1000 anos, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu em um breve período de tempo. Agora o homem não só se locomove em velocidades vertiginosas, mas um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas e uma nave espacial em 80 minutos. Hoje as pessoas viajam mais do que jamais viajaram. O turismo internacional é um negócio multimilionário envolvendo mais de 200 milhões de pessoas que viajam para outros países todos os anos. O dinheiro gasto em turismo no mundo todo chegou a mais de 3 trilhões de dólares só em 1992. Espera-se que o tráfego de turistas dobre nos próximos 10 anos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A ciência certamente se multiplicou incrivelmente nessa geração. Vários estudos têm mostrado que a totalidade do conhecimento humano é duplicada a cada 8 anos. 80% dos cientistas que já existiram estão vivos hoje. A cada minuto, eles acrescentam 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem, e levaria 5 anos para uma pessoa ler todo o material científico que produzem a cada 24 horas. São publicados aproximadamente 500 mil de livros por ano. Em 1970, quando a Apollo 13 perdeu-se no espaço, em 90 minutos, os computadores calcularam como trazê-la de volta. Se um cientista fosse fazer a mesma coisa no papel, ele tomaria mais de 1 milhão de anos para fazer os mesmos cálculos. Mas desde 1970, a ciência da computação desenvolveu-se tão rápido que se a indústria automobilística tivesse se desenvolvido no mesmo ritmo, hoje você poderia comprar um Rolls Royce por $3 e poderia colocar 8 deles na cabeça de um alfinete. O bloco básico da ciência da computação, o transistor, foi inventado nos laboratórios Bell em 1948. Em 1994, um chip podia conter 3 milhões e 100 mil transistores, mais do que o dobro do modelo do ano anterior. Até o final desta década, o chip conterá mais de 1 bilhão de transistores. As máquinas hoje em dia são tão complicadas que só técnicos altamente especializados conseguem entendê-las. Mas será que todas essas incríveis descobertas científicas e avanços tecnológicos deixaram o homem mais feliz ou mais civilizado? Ao que parece, quanto mais parafernália e luxo o homem adquire, na tentativa de encontrar felicidade e satisfação, mais descontente e infeliz ele fica. No dia de hoje, o conhecimento sem dúvida aumentou.
Mas apesar de países tidos como desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, dizerem ter o sistema educacional mais caro e avançado que já existiu, eles estão produzindo os jovens mais confusos, ignorantes e violentos que já existiram. Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a sua volta. Bem, como andavam as coisas na época de Noé? Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, e que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Um adolescente dos Estados Unidos atira no pai porque quer ver alguém sangrado até morrer. Na Inglaterra, 2 meninos de 10 anos sequestram e matam brutalmente uma criancinha de 2 anos. Coisas horrendas assim estão se tornando lugar comum no mundo atual. É difícil imaginar que até mesmo nos dias de Noé existia tanta violência como existe hoje. Vietnã. Americanos choram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de guerra. Mas o número de mortes nas ruas americanas é hoje 4 vezes mais alto. Segundo dados do FBI, 24.500 pessoas foram assassinadas só nos Estados Unidos em 1994. O único consolo nesta terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias da Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo, quando então toda violência e crueldade sem sentido terminarão e a guerra será eliminada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanaque Cristão de 1990 relata que o Evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do Evangelho no mundo e mais de 120 milhões de Bíblias. A Bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2.062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma Bíblia. O Evangelho também é pregado a partir de mais de 2.000 emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o Evangelho foi pregado em todo o mundo para todas as nações como acontece agora. Todo país na terra já ouviu o Evangelho, assim como Jesus profetizou que aconteceria antes de chegar ao fim. Então, se Jesus estava certo e a Bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim.
No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo, mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim propriamente dito é a ascensão de um governo único mundial liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. Nestes últimos anos, Estão assustados, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Quem aqui não gostaria de estar vivo quando essas coisas começarem a acontecer? Quem não quer estar vivo? Muito bem. Vamos ler aí o que diz a partir do versículo 1. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse texto não é um texto de fácil compreensão, mas nós vamos olhar aqui e vamos ler. Temos que tirar a interpretação desse texto das Escrituras. Não podemos inventar, gente. Tá bom? Vamos ver aqui. O que ele fala? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ó, o negócio é aqui, é na razão. É no entendimento que o negócio... É aqui que o diabo quer dobrar a gente. É aqui que o homem quer dobrar a gente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer dizer, alguma coisa vindo de um espírito maligno, quer por palavra, alguma coisa escrita, quer por epístola, é uma carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos pensar aqui, vamos ler devagar esse texto. No tempo do apóstolo Paulo, ele está no ferro, ele está em Roma, certo? No tempo do apóstolo Paulo, Cristo estava perto de vir? Quantos anos já passaram desde que Paulo escreveu? 2000 e poucos anos, né? Já passaram 2000 e poucos anos e Cristo ainda não veio. Muito bem. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda. A vinda não será assim. Vamos ver. Porque não será assim sem que antes.
Olha como ele pontua. Ele pontua. Antes da vinda de Jesus, algumas coisas têm que acontecer. Vamos ver aqui a leitura. Sem que antes venha a apostasia. Olha um sinal aqui. Ele dá um sinal aqui. O que é apostasia? Apostasia vem do grego apostatel, que significa afastamento consciente de uma forma de crer. Então essa palavra é usada no direito, de advogados apóstatas, é usada também na medicina, médicos apóstatas, e é usada também na Bíblia. Quem são os apóstatas no que diz respeito à igreja? Quem são esses que Judas fala lá na epístola de Judas, que eles sofreram grande condenação? Quem foram os primeiros apóstatas na criação? Quem foram os primeiros? Vocês sabem? Quais foram os primeiros apóstatas na criação? Não estou nem falando de existência, estou falando na criação. Quem foram os primeiros? Vocês imaginam quem foi? Para ser apóstata, precisa primeiro ser verdadeiro. Precisa estar na verdade primeiro. Por isso esse negócio que a pessoa fala assim, fulano é desviado. Já viu essa expressão? Fulano é desviado. Para ser um desviado de verdade, ele tem que ter provado a verdade. Ele tem que ter tido o Espírito Santo na vida dele. Ele tem que ter conhecido a verdade, andado na verdade, conhecido as coisas de Deus. Aí então ele, numa decisão consciente, ele fala, não quero mais. Hebreus capítulo 6 vai falar desse povo aí. Porque é impossível que aqueles que conheceram a verdade, foram iluminados, receberam o Espírito Santo, sejam de novo renovados para arrependimento. Esses são os apóstolos. Na criação, quem foram os primeiros apóstolos? Na criação? Adão e Eva. O diabo e os demônios, irmão. O diabo e os demônios. Tanto se colocado em Judas são colocados como exemplo de apostasia. Eles conheceram a verdade e viram, irmãos. Eles viram a Deus. Eles viram o trono, eles viram a glória de Deus. Eles estiveram lá, mas conscientemente abandonaram. Então aqui Paulo fala que antes que Jesus venha, vai ter uma apostasia. O que significa dizer isso? Que vai haver, perto do tempo da vinda de Jesus, um grande abandono de pessoas da igreja. Pessoas que verdadeiramente foram da igreja, que tiveram o Espírito Santo, sabe, que cultivaram uma vida com Deus, que participaram dos ministérios, foram até pastores, mas vão abandonar a fé. Conscientemente. Vamos ver aqui o que Paulo continua falando. Verso 3, né? Venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, já temos falado bastante dele, hoje vamos falar dele. Quem é o filho da perdição aqui nas profecias? Mas o que ele é aqui nas profecias? Nessas profecias que nós já falamos com vocês. Quem ele é aqui? Ele é o chifre pequeno. Ele é o chifre pequeno, que aparece aqui, ó, no meio de 10 chifres, que aparece aqui, certo? Ele é esse aqui. Ele tem vários nomes, irmão. Chifre pequeno, homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Significa dizer, nós vamos ler um texto hoje, ele não vai permitir no governo dele nenhum tipo de religião. Ele vai proibir tudo. Nem hinduísmo, nem catolicismo, nem cristianismo, nenhum tipo de ismo, nem espiritismo, nada, irmãos. Tudo vai ser focado para ele. A adoração vai ser dirigida para ele. É por isso que os cristãos verdadeiros não vão poder ter mais liberdade, irmãos. Então você deveria de aproveitar a liberdade que você tem
de cultuar hoje, porque nesse tempo não haverá mais. Bíblia na mão de crente não poderá mais ter. Ele não vai permitir mais essas coisas. Vamos continuar aqui a leitura do texto. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não, aí olha só a argumentação de Paulo. Paulo ele começa uma argumentação interessante depois que ele descreve isso. Olha o que ele fala: não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Qual era as conversas de Paulo com os irmãos ali? Paulo vivia falando dessas coisas para eles. Irmão, se você fala muito de um assunto, se você investiga muito um assunto, se você estuda muito um assunto, o que vai acontecer com você? Você vai ficar bom naquilo. Você vai conhecer aquilo. Mas vem uma coisa que pouca gente sabe, né? No tempo do Novo Testamento, das escritas de Paulo, de Judas, dos escritos dos outros apóstolos, de Pedro, o que a igreja usava nos seus cultos para pregar? O que a igreja tinha em mãos para poder pregar? Um pastor, no tempo de Paulo, ele tinha uma Bíblia como essa? Não tinha. O cânon, que a palavra significa, cânon é vara de medir. O cânon, com todos os livros. Quantos livros nós temos na Bíblia? Vocês estão... 66. No Velho Testamento tem quantos? 39. E no Novo? Exatamente. 39 no Velho e 27 no Novo. O que circulava no tempo do Novo Testamento na mão dos irmãos? Algumas cartas, não todas. A maioria das cartas foram escritas em torno de 50, 55, 60. Apocalipse foi escrito em 90. Paulo já tinha morrido. Paulo já estava morto há muito tempo e muitos apóstolos estavam mortos. Eles não tinham essas cartas. Os evangelhos, algumas coisas. As coisas só foram organizadas em 360. Que a igreja se reuniu e fechou o cânon. Aí você vai perguntar, olha só o que Paulo começa a falar. Vamos lá. E agora, não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém. Aí vem o mistério. Vocês, irmãos, sabem o que o detém. Detém quem? A manifestação do homem do pecado. Vocês sabem. Vamos continuar a leitura? Depois a gente vamos lá para as escrituras. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Nós não podemos inventar. O que é que está segurando, o que é que detém, e Paulo fala que os irmãos sabiam. Paulo estava olhando para algum lugar nas Escrituras que esse texto é chave para nós compreendermos quando isso acontecer, isso acontece. Enquanto isso não acontecer, Paulo fala, o filho da iniquidade não se manifesta. A gente já viu bastante coisa aqui nesse estudo que impede o anticristo de aparecer. Paulo fala, a um que do meio, ele resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o inimigo. Quando isso ser tirado, o que o John Nelson Darby, que é o que a gente estudou semana passada, ele falou? Qual foi a interpretação dele? E a interpretação da maioria da igreja hoje?
O que impede o anticristo de aparecer é o arrebatamento da igreja. Você já ouviu essa? Não sei se vocês já ouviram isso. Sim. Quando a igreja for arrebatada, né, e estiver lá no céu, lá em cima recebendo os galardões e passando pelas bodas do Cordeiro, né, aí então o anticristo aparece, né, aí se manifesta o homem do pecado. Essa interpretação é correta? Fala primeiro de vocês, pode falar. Quer falar, irmã? Tem uma coisa aqui, pastor, que essa fala do versículo 5, Pode falar. não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? De que Paulo estava falando aqui nessa fala? Está falando de Jesus, não é? Ele fala, lembras do... Quando eu ainda, aí eu sujeito o culto, Tipo assim, eu ainda. Ele não fala assim, ó, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo estava falando o que Jesus dizia. Não, está estava... falando que ele disse. Ele. Está se referindo a ele, a sua própria pessoa. Ele está falando dele. Mas aí eu falo para vocês, aonde Paulo está olhando nas Escrituras, aonde ele está olhando nas Escrituras, para falar que os irmãos sabiam. Vocês sabem o que detém a manifestação dele. Quando isso acontecer, quando essa chave abrir, o anticristo aparece. Vocês imaginam mais ou menos aonde está? O Novo Testamento não pode olhar, porque ele não tinha na mão isso. Ele não tinha nem Apocalipse nas mãos. Paulo não tem o Apocalipse nas mãos. Foi escrito depois, ele estava morto já. Ele tinha que olhar, irmão, no Velho Testamento. Os homens do Novo Testamento pregavam usando o Velho. Deus não escolheu Paulo à toa, gente. Ele tinha que escolher um mestre, um camarada que manja de Velho Testamento. Alguém que tem conhecimento das Escrituras, das profecias. Vamos olhar que texto que é? Vamos lá. Daniel 7, irmãos. Daniel capítulo 7. Eu falei bastante com vocês, né? Eu falei bastante que era para gravar mesmo. Daniel 7. Vamos lá a partir do 23. Daniel 7 a partir do 23. Já 9 horas? 9 horas já? Já vou dar um intervalinho para vocês, tá bom? Vamos só passar essa parte. Disse assim, Daniel 7, a partir do 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Qual é o único homem na história que vai ter poder de proferir palavras contra o Altíssimo? Só ele, irmãos. É o único na terra que vai ter poder de... Não é que ele vai ter poder, ele vai ter coragem de falar contra Deus. É o único. Ainda sabendo que vai ser destruído. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Agora, fazer um paralelo com o escrito de Paulo. Vocês sabem o que detém ele? Vocês sabem o que detém? Irmãos, o que detém o aparecimento do anticristo, o que detém, vocês sabem, é o aparecimento dos 10 reis, irmãos. Os 10 reis têm que aparecer. Eles precisam aparecer. 10 nações, 10 reis, 10 presidentes, 10 governadores,
10 potências na terra precisam se levantar. Enquanto essa chave do pé, esses 10 dedos do pé não aparecer, o anticristo não aparece. E quando ele não aparece, o que acontece? As outras profecias também elas não vêm à tona, elas não acontecem. Então o que Paulo está falando, vocês sabem o que depende. Eu falei para vocês, sabe, eu ensinei vocês, o tempo todo falando com vocês. Lembra que essas coisas eu falava estando convosco, ainda convosco? Então, irmãos, aí tem uma coisa que depois ele acrescenta, que vai ser tirado do meio. O que acontece aqui? Para as coisas acontecerem, quem é que tem que dar a voz de ordem para as coisas acontecerem? Quem é que tem que dar a voz de ordem? É Deus, irmãos. É Deus. As profecias foram dadas por quem? Para quem? Para os seus profetas, não é? Então Deus está segurando a história de continuar. Quando Deus dá a voz de ordem, a profecia se cumpre no tempo. No tempo. Por isso que o horário cronológico escatológico, ela acontece no tempo determinado por Deus. Quando Deus der a voz de ordem, os 10 reis vão aparecer, o anticristo aparece, cumpre-se o tempo e as profecias vão acontecendo. Então, irmãos, se esse negócio do arrebatamento secreto é isso que está impedindo o anticristo de aparecer, se é isso, se o pensamento é esse, então o texto de Daniel está errado, porque a igreja sobe, né, no arrebatamento. Não é o pensamento dessas igrejas? A igreja sobe no arrebatamento, não é? Não tem mais santo na terra. Tem? Não tem. Foram arrebatados. O anticristo vai ter que fazer guerra com os santos. Mas cadê eles? Nessa interpretação, cadê eles? Foram arrebatados. Então não vai ter guerra contra os santos. Nessa interpretação pré-tribulacionista. Eu estou falando que os irmãos precisam pensar. Amém. Os irmãos precisam pôr a cabeça para pensar. Amém. Certo? Então, o que acontece aqui? Paulo fala, vocês sabem. Os irmãos têm um intervalozinho agora de 5 minutos, tá bom? Porque nós vamos já entrar no Apocalipse. Esse livro aqui, ó, vocês estão vendo, deve estar curioso, é o meu livro de 7 selos, tá bom? É uma imitação bem barata, né, de um livro de 7 selos. Então a gente vai ver, quando eu falei agora que Deus é que autoriza, você vai ver que vai acontecer uma coisa que vai começando a deschavear as profecias. Aí, irmãos, o negócio vai começar a ficar bem difícil aqui na terra. Pode tomar um cafezinho de vocês e a gente já volta. É 9 horas, né? 9. Lembra que a gente está lendo a profecia das 70 semanas? Nós não terminamos a leitura daquela profecia, né? Daniel capítulo 9. Daniel 9, versículo 27, só a parte inicial. A profecia das semanas de Daniel são quantas semanas? Quantas semanas? 70 semanas de anos. 490 anos. Já se cumpriram quantas semanas? 69. 483 anos dessa profecia já se cumpriram. Então falta 7 anos para fechar as 70 semanas, certo? Eu estava até falando com a irmã aqui. Por que Deus não fechou logo a história das 70 semanas? Eu estou falando com a Márcia. Daqui. Idiota. Meu Deus do céu. Por que Deus não fechou a história das 70 semanas logo? Irmãos, pensa bem comigo, né? Pensa bem comigo. Se Deus tivesse fechado a história das 70 semanas,
Um monte de gente é pro inferno. Um monte de gente. A questão dos gentios serem salvos, não ia existir isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você pensa nessas coisas. A gente deveria de pensar. Nós deveríamos de pensar. O fato de os judeus se endurecerem, os judeus não aceitarem Jesus e perseguirem o Senhor da vida, Paulo fala em Romanos que aquilo foi uma bênção para a gente. Nós, gentios, nós estamos sem Deus no mundo, sem promessas. Nós não conhecíamos nada da aliança, nada, irmão. Eu vim para a igreja cru de Bíblia, cru de tudo, irmão. Não sabia nada de Espírito Santo, Jesus, o Pai, escatologia, nem sabia o que era isso, irmão. Escatologia não é uma coisa de comer. Irmão, essas coisas, segunda vinda, sabe, destruição de todas as coisas, sabe, essa questão do diabo ser preso. Diabo, irmão, para mim o diabo é uma fantasia da cabeça das pessoas. Irmãos, o fato de todo esse tempo, desde que Jesus veio, mais de 2000 anos, judeu duro de coração, irmão. Eu passo muito na Santa Cecília, é cheio de judeu lá. É judeu por tudo que é lá naquele lugar. Eles cospem nos cristãos. Eles falam que a gente, irmão, nós somos filhos da perdição, nós somos chamados para ir para o inferno mesmo. Nós não temos promessa, nada. Agora, veja bem, irmão, o que acontece, desde que Jesus foi assunto aos céus, até hoje, veja o tanto de gentios que entrou na salvação. Você, irmão, você entrou na salvação. Você, se você perseverar firme, lá, irmão, a gente vai estar aqui, ó, no novo céu e na nova terra. Você tem que olhar para essas coisas. Tem que olhar para essas coisas. Então o que acontece? Vamos ver aqui em Daniel capítulo 9, a parte 27, só o início. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Temos que ler devagar, essa profecia é grande. Ó, quem é que vai firmar um concerto por muitos, com muitos por uma semana? O anticristo. Olha só a semana aí, ó. O concerto que ele faz vai durar a semana toda, certo? Um concerto com muitos por uma semana. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Mas para ele aparecer, o que tem que estar no mundo circulando aí? Para o anticristo aparecer? Tem que ter firmado na terra já. Os 10 reis, 10 nações firmadas na terra. Mas para ele aparecer, mesmo os 10 reis estando por aí, lembra que eu falei, acho que a semana passada? Isso aí é uma coisa da minha cabeça, não está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Se Deus prima tanto pelo número 7, né? Então, ainda falta quanto tempo para chegar no 7º milênio? Nós estamos em 2000 e... Para chegar no ano 3000, que vai chegar no milênio 7, falta quantos anos? 979 anos, irmão. Mas isso é da minha cabeça, não está escrito na Bíblia. Se esse ciclo vai fechar só quando chegar perto do milênio 7º, então nós temos ainda 979 anos de existência para essas coisas acontecerem. Aí vai morrer você, vai morrer eu, né? Vai morrer muita gente ainda. Vai aparecer gente demais. Vai aparecer muita gente aqui na terra. Mas isso você, ó, isso eu já falei, isso é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. Irmãos, você que vai ver esse vídeo aí, é conjectura da cabeça do pastor Nilo. Isso, tá bom? É só suposição. Mas se Deus prima tanto pelo 7º, isso tem um certo sentido, tá bom? Mas não vai falar que isso é verdade. Muito bem.
Para o anticristo aparecer, o que precisa acontecer, né? Depois nós vamos falar dele. Precisa acontecer uma coisa na Bíblia. Vamos ver? Vamos ver. Abra lá no Apocalipse. Agora nós vamos começar a mexer no Apocalipse, irmãos. Tem gente que tem medo desse livro. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Quem é que abre o livro selado com 7 selos? Jesus. É Jesus, né, irmão? Jesus é que vai abrir o livro selado com 7 selos. Você lembra quando João tem uma visão do livro e ele chorava muito, né? Ele falava que não chorava muito porque parece que não tinha ninguém digno, né, de abrir o livro. E alguém aparece lá e fala assim: não chore, né? O cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele morreu, ele é digno de abrir o livro, né? Irmãos, é muito bom estar nas mãos de Jesus, viu? Até gente feia ele gosta, irmão. Ele gosta de gente feia, gente bonita. E Jesus é bom demais, irmão. Ele gosta de corintiano, palmeirense, São Paulino, ele gosta de todo mundo. Ele só não gosta de gente encapetada, ele não gosta. Ele tem que libertar esse povo para gostar deles. Amém. Amém. Povo feio. Muito bem. O livro de 7 selos. Vamos lá. Capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse. O que acontece aqui? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como um voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muita gente pensa que esse cavalo branco aqui é Jesus, mas não é. Esse cavalo branco, são 4 cavaleiros: o branco, o vermelho, o amarelo e o preto. Todos os cavaleiros para trazer destruição na terra. Todos. Inclusive o branco. O branco, na verdade, é um líder que vem com um arco na terra. Não é que nem aquele cavaleiro que a gente vai ler lá na frente que tem um arco celeste. Esse é Jesus. Mas esse aqui é o anticristo. Então, quando Jesus abre o livro, não é esse livro feio que eu fiz, mas é o livro selado, então aqui o que acontece? O anticristo aparece. O primeiro selo abriu. Você no dia das trombetas, vai ter trombeta aqui? Eu falei para você preparar as trombetas, né? Para tocar bem alto para os irmãos lá de fora ouvir também. Então quando ele aparece, aqui ó, nós chegamos aqui ó. Estamos nessa fase da história. O primeiro selo abre. O anticristo aparece, o cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco é o anticristo. Agora nós vamos ler alguns textos que fala do anticristo. Vamos ver quem vai ser esse homem, o que ele vai fazer. Primeiro ele faz um acordo com muitos por 1 semana. A pergunta que você fez um dia, minha irmã Daniela, que é bem curiosa, ela fez essa pergunta: como que o anticristo vai conseguir fazer concerto com os judeus? Essa é a pergunta. Da onde o anticristo vem, segundo nós estudamos aqui na história? Da onde ele vem? Do mundo islâmico. Ele vem do mundo islâmico. Rico, poderoso, né? Ele vem. Como é que esse homem vai fazer? Aí os textos vão nos ajudar a entender isso. Vamos ler? Então você vai ter que abrir a Bíblia aí, vamos ler um pouquinho, irmãos. Daniel 7:8. Eu vou acompanhar vocês aqui na leitura. Vamos ler alguns textos que vai falar desse homem. Misericórdia. Só que é bom no dia você pôr no som, né? Põe no som para rachar o ouvido. Não, só uma metáfora. Jesus ainda vai demorar um pouco. Só vou quebrar o vidro quando for o anticristo. Aí eu falo, já que você vai usar, vou quebrar. Daniel 7:8. Vamos ler alguns textos que fala desse homem.
Lembra o texto que a gente leu agora há pouco? Ele vai entrar no templo, vai querer ser Deus. O que o judeu vai ter construído quando ele aparece? Alguns dizem que o terceiro templo dos judeus vai ser construído antes dele aparecer. Outros dizem que ele vai ser o único capaz, o anticristo, vai ser o único capaz de beneficiar os judeus com a construção do templo. Isso vai ser, eu vi um escatólogo falando, que isso vai ser uma maneira deles dobrarem os judeus, certo? Enganá-los, ele é bom, ele nos ajuda. E aonde vai ser construído esse templo? Essa é uma outra boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Tem um no Braz, né? O Bispo Macedo, aí eu vou usar uma fala do Bispo Macedo. O Bispo Macedo, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, quando foi perguntado sobre o templo de Salomão, que tem lá no Braz, ele furtou um desgraçado naquele lugar lá. O que ele falou? O anticristo vai entrar nesse templo. Nesse templo. Ele acha que é o templo da Bahia que Deus vai entrar. Irmão, não é aquele templo. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver com aquele templo, irmão. O anticristo não quer nem saber do Brasil, irmão. Porque o negócio, uma guerra, é que cidade? A luta é para dominar que cidade, irmão? Jerusalém, Israel, irmão. A briga do diabo é para destruir essa cidade. Ele já tentou várias vezes, mas não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Vamos ler Daniel 7:8. O que fala aqui? Nosso primeiro texto que vai falar do anticristo. 7:8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como óleo de homem, e uma boca que falava grandiosamente. O anticristo vai ter um grande poder de falar. Ele vai ter uma eloquência pouco vista no mundo todo. Alguns dizem que vai ser um grande pregador da sua religião. Então, infelizmente, irmãos, ele vai ter essa capacidade. Daniel 7:20 também fala dele. Daniel 7:20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta de que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as de suas companheiras. O anticristo não vai ter moleza com ele, irmãos. Ele vai ser uma pessoa de posições firmes, de decisões firmes, de propósitos firmes. Ele não vai ter esse negócio. Depois, não, agora eu quero que faça isso, certo? Ele vai ter posições firmes. O 21 e o 25 também fala dele, desse mesmo capítulo. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Fazia guerra contra os santos e os vencia. Quanto tempo vai durar essa guerra contra os santos? A Bíblia fala. Quanto tempo vai durar a guerra do anticristo contra os santos? 3 anos e meio. Apocalipse fala 42 meses. Vai durar essa perseguição dele contra os santos da terra. Esses santos quem são? 2 grupos: judeus e crentes. Judeus e crentes. Ele vai dirigir a sua perseguição para esse povo. Mas isso vai acontecer lá na segunda metade, certo? Eu só estou lendo textos para a gente saber sobre o anticristo. O outro texto é Daniel 7:24. Diz assim: e quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Significa dizer que desses 10 reis que vão ter no mundo, o anticristo vai abater 3. Ele vai tomar o reino deles, certo? Isso ele vai fazer. Também Daniel capítulo 8, versículo 9, aí pertinho de você, Daniel 8, 9. Não, esse texto não, vamos para 8. Outro, Daniel 8, 23. Vamos para outro texto. Daniel 8, 23.
Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara. Então, por aqui entendemos que o anticristo vai ser mal encarado. Não vai ser um sujeitinho de dar risada. Não vai gostar de brincadeira. Feroz de cara. Que mais? E será entendido em adivinhações. Significa dizer que o anticristo vai mexer muito com obras de ocultismo. Irmãos, por que você acha que no nosso tempo o ocultismo está tão em moda? O negócio está começando a ser preparado para quando ele chegar. Verso 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Vocês lembram o que diz lá em Tessalonicenses? Ele vai reinar segundo a eficácia de Satanás. Vocês lembram que está escrito em Apocalipse? E a besta vai dar para ele o seu poder, o seu trono e grande poderio. O diabo, irmão, vai colocar no anticristo todo o poder que ele possui, vai dar para esse homem. Destruirá maravilhosamente, prosperará, irmãos. Olha só, irmãos, prosperará. É uma coisa que a gente fica olhando, como é que Deus não mata logo? Vai prosperar. Prosperará, fará o que lhe aprouver. Vai fazer o que quiser, irmãos. Vai aprontar do jeito que ele quiser. Destruirá os fortes e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, na sua mão. Como é que esse camarada vai iludir pessoas? Com engano, irmãos. Com engano. Sabe, vai enganar as pessoas. Vai dar coisas para as pessoas. A Bíblia fala que ele vai fazer sinais, prodígios. Vai curar pessoas. Vai enganar as pessoas. Qual é o único povo que não vai conseguir ser enganado por ele? Os santos. Amém. O povo santo. Esse aí vai ver, irmão. É o anticristo. Infelizmente, irmãos, vai ser bem difícil esse tempo. E no seu coração se engrandecerá, vai ser soberbo, por causa da tranquilidade. É conserto, né? Ele vai afirmar um conserto com muitos. O governo dele vai prosperará por causa da tranquilidade. Destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Muito bem, vamos para outro texto aqui que fala dele. Daniel capítulo 11, só estou citando os textos de Daniel. Daniel capítulo 11, a partir do versículo 21. Deixa eu ver, quero um mais para frente. Verso 36. Daniel 11, a partir do 36. E esse rei, encontraram Daniel 11, a partir do 36? E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá, e sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, olha de novo aqui, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Ele vem de uma família religiosa. Por que está deuses em letra minúscula? Que ele não vem de uma família de Deus verdadeiro. Irmãos, infelizmente os islâmicos não servem o Deus verdadeiro. Alá não é o Deus verdadeiro. Viu? Ainda que os islâmicos são tão obedientes àquela religião, oram 5 vezes por dia, estão orando a um Deus falso, a um Deus não verdadeiro, infelizmente. Não terá respeito ao Deus dos seus pais. Que versículo que eu estou? 37. Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Tem 2 interpretações para esse texto, pelo menos 2. Um diz que ele vai ser um baitola, um gaysão mesmo, né? Alguns dizem que vai ser gay.
Alguns dizem isso. E outros dizem que ele vai ser uma espécie de... Por saber do mundo que ele vem, eu acredito, eu fico mais confortável com a segunda interpretação. Que ele vai ser uma espécie de cafetão mesmo. Um homem tipo islâmico, que gosta de ter muitas mulheres em volta. Qual é uma das promessas do Islã, do Alcorão? Que quando alguém morrer defendendo Alá, e vai ter um harém com 1000 mulheres esperando ele. Então, para os irmãos, safado pode ser islâmico, né, para poder. Só que depois que você morrer, vai ter o capetão te esperando lá. Vai ter mulher te esperando lá, não. Então, aqui eu acredito que ele vai ser uma espécie de homem que vai ser dado a ter muitas mulheres. Então, ele não vai ter respeito a uma mulher, ao amor de mulher nenhuma. Ele vai querer só ter, para poder ter prazer, como acontece muito no mundo islâmico. Não com todos, claro, mas uma boa maioria. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Quem é o Deus das fortalezas para o anticristo? O diabo. Vai honrar o diabo. Que mais? A um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Tem duas coisas aqui que o anticristo vai fazer, segundo esse texto. Ele vai honrar quem seguir ele, mas ele vai honrar com muito dinheiro. Quem seguir o anticristo vai ser honrado com muito dinheiro. E uma outra coisa que o anticristo vai fazer, que todos os reis fizeram, todos esses reinos fizeram, repartir a terra por preço. O que o anticristo vai fazer para poder absorver a riqueza do mundo? Espólio. Vocês sabem o que é espólio? Tomar o que é do outro para o governo. Certo? Ele vai tomar as coisas. Ele vai tomar dinheiro, tomar posses. Essa casa é minha, tem escritura, não, agora é minha. É minha agora. Como é que ele vai dominar as pessoas? Tem um texto, nós vamos ler, está perto das 10 horas? Nós vamos ler esse texto ainda hoje, tá bom? Para você ver o que acontece no final. Vamos ler ainda Daniel 12:11. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, esse ainda não. Esse é mais para frente. Apocalipse 13. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Ainda estamos falando do anticristo. Eu sei que é triste ficar falando desse ser, irmãos, mas ele vai ocupar uma parte importante na história dos fatos finais. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Traçando um paralelo com Daniel, João completa. Olha o que ele fala aqui, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Irmão, esses textos assim, se você lê em ambientes de nordestinos, eles ficam rindo, sabe? Porque eles ficam vendo chifre, toda hora, chifre para lá, chifre para cá, sabe? Chifre, irmão, na Bíblia não tem esse sentido pejorativo da nossa língua. Chifre é poder, reino. Camarada chifruda é poderoso. Nesse sentido aqui é. Nesse sentido aqui do texto é. Ele tem 7 chifres, 10 cabeças e 7 chifres. Misturei tudo aqui. 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Desculpa, é tanto chifre e cabeça que a gente se perde. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Por que a blasfêmia sempre esteve presente nos reinos mundiais e vai ter no final?
Porque os reinos mundiais, irmãos, nenhum queria obedecer a Deus. Nenhum queria adorar a Deus. Até hoje, irmãos. Você vê as nações falando, nosso governo é laico. Não queremos envolvimento com Deus. Não queremos ligação com esse Deus que vocês estão falando. Então, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aqui, semelhante ao leopardo, os medos e persas. Que mais? Seus pés como de urso. Ou melhor, leopardo, Grécia. Pés como de urso, medos, persas. E que mais? E a sua boca como de leão. Babilônia. O anticristo vai incorporar toda a maldade e poder desses reinos aqui. E o que mais? Olha o que acontece aqui no verso 2. E o dragão, que é o diabo, deu do seu poder, seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Isso eu vou falar lá na frente. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu-se a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O que significa dizer que o anticristo vai governar mundialmente, no mundo todo. Isso aqui, irmão, isso aqui vai ser um problema. Isso vai ser um problema, porque nós não poderemos, nós não poderemos mais, irmãos, dizer, aquela nação pertence a tal, aquela nação, não, tudo vai ser dele, tudo vai estar nas mãos dele, e foi dado isso para ele. Muito bem, agora eu quero ler o texto final de hoje, que é um texto que eu ainda não li nesse estudo com vocês, Apocalipse 17, que é um texto-chave nessa compreensão do anticristo. Hoje nós vamos terminar o estudo quando ele chega e rompe a aliança, né? Ele vai romper esse acordo de uma semana. Nesse momento aqui, olha aqui para o mural. Nesse momento aqui, no começo que ele aparece, que abre o primeiro selo, o cavalo branco aparece vencendo e para vencer, com o propósito de fazer isso. Aqui, nesse início, é acordo, certo? Acordo com uma semana com muitos. Mas olha o que diz em Apocalipse capítulo 17. Vamos ler esse texto aí. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aparece uma grande prostituta na história, que nós vamos falar quem é, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muita gente pegou esse texto e falou que a prostituta é a Igreja Católica, né? Muita gente já falou que a prostituta é a Igreja Católica. Não tem nada a ver, viu, irmãos? Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Muito bem. Verso 6.
e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora ele começa a explicar, ele vai começar a explicar aqui no verso 8, sobre a besta, sabe, com essas cabeças e os chifres, e fala da mulher. Muito bem, a gente vai ter que olhar aqui, ó. Vamos ter que olhar aqui para poder entender esse texto aqui, porque esse texto não é fácil de entender. Verso 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Esse texto é difícil, irmãos. Era, já não é e virá. A besta que viste era, já não é e virá. Começo do verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Olha aqui, ó. 7 reis, 7 reis mundiais. Qual é o primeiro reino mundial que teve na terra? Qual foi o primeiro? Egito. Segundo? Egito. Só governos mundiais, não pode ser outro. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, gregos, romanos, estão no 6º. E qual é o último reino? Um reino dividido. Capítulo 2 de Daniel. Um reino dividido. Um reino com 10 reis. Então o tempo todo falando. Olha só a explicação de João. Vamos continuar na leitura. A besta, verso 11, né? Não, verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Olha o que ele fala aí, ó. 5 já caíram. Então vamos olhar. Quem é que está escrevendo isso aqui? João. 5 já caíram no tempo de João. Quais que caíram? Egito caiu, Assíria caiu, Babilônia caiu, Medo-Persa caiu, Grécia caiu. Roma tinha caído? Não. Qual que ele fala logo em seguida? 5 já caíram. E depois? E um existe. Um existe. Um existe. Olha o que João está falando. Um existe. Eu estou em Roma. Ele está no tempo de Roma. Roma só foi destruída em 1453. 1453 Roma foi destruída. Um existe. Vamos continuar na leitura de João. Verso 10. Um existe. O outro ainda não é vindo. Aqui, ó. O reino final não é vindo ainda, o de 10 reis, que o anticristo vai receber. Vamos continuar aqui na leitura. Verso 10, né? Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Aí confunde a cabeça de todo mundo. Essa parte é a mais difícil da interpretação do texto. E a besta que viste era, já não é. Pode ler alguém para mim. E a besta que viste era, Já não é. continua. É ela também o 8º. E é vai? o 7 e vai à perdição. Olha aí. É do 7. É do 7. Quem é a besta? Na verdade, na concepção de João. Quem é a besta? O anticristo. É o anticristo. Vem do 7 e vai à perdição. Qual é o reino? Qual é o reino? Isso aqui vai ficar gravado na mensagem ali.
Qual é o reino que o anticristo... Eu vou ter que falar isso no próximo estudo, que não dá tempo. Qual é o reino que o anticristo vai ressuscitar, conhecendo de mundo islâmico? Conhecendo de mundo islâmico. Lembra que ele fala de uma cabeça ferida? Que essa cabeça ressuscita? Qual é o reino? Qual é a cabeça? As cabeças são os reinos. Qual é o reino que ele levanta de novo no final? Que ele monta esse reino de novo, conhecendo de mundo islâmico. Não pode ser Babilônia, não pode ser a Pérsia, não pode ser a Grécia e não pode ser Roma. Não pode ser o Egito também. A Síria. A Síria. Vai no Velho Testamento e lê Naum, lê daqueles profetas menores. Quando a Síria vier na minha terra, Deus fala, quando a Síria vier na minha terra, nos últimos dias, Deus usa até um rei para comparar, o rei chamado Senaqueribe. Eu vou pegar, Deus fala assim, vou pegar no nariz dele, e vou colocar uns olhos nele. Eu vou ler isso semana que vem. Você vai ver que o anticristo ressuscita esse reino aqui, ó. Ele vai plantar o reino dele. Isso já está sendo falado no YouTube hoje. Tem um país que eu acredito que vai estar lá no final, naquela guerra da batalha final. Tem um país que está ajudando os islâmicos a construir um reino no deserto. Isso já tem no YouTube hoje, né? Tem um país, tem dois pelo menos, que está ajudando os islâmicos a construir um reino no deserto. A Rússia e a China estão ajudando eles a construir. Aqui, irmãos, você vai ver, a gente vai ler esse texto semana que vem, o anticristo planta um império no deserto e levanta um reino poderoso ali. O único reino que casa com essa descrição, segundo as profecias, é a Assíria. A Assíria é a cabeça ferida que levanta de novo e todo mundo se maravilha. Porque a Síria, pode olhar, alguém que estude geografia, procura no mapa hoje, vê se você encontra lá a Síria. Você vai encontrar Síria, capital Damasco. Mas a Síria, capital Nínive, não existe mais. Foi destruída. Não existe como país, não existe como nação mais. O anticristo vai ressuscitar isso. Vamos continuar, terminar de ler essa leitura de 17, e eu vou fechar nesse capítulo aqui. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Esse 1 hora é um tempo, é simbólico. Juntamente com a besta. Aí, ó. Eles são coroados juntos, irmãos. Vão ser coroados juntos. Os 10 reis e o anticristo. E olha só o que os 10 reis fazem. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É glorioso que sempre Jesus termina vencendo no final, não é, irmãos? Verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, desculpa, eu não terminei de ler o 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração, que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem a besta, o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Mas não era esse texto que eu queria ler. Tem uma parte que fala que eles dão o poder. Deixa eu ver. É o 13. Isso, exatamente o 13. Estes têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. O que os 10 reis fazem para o anticristo ser o poderoso do mundo? Eles entregam o poder para ele. As nações vão entregar todo o poder. Hoje já tem um simbolismo nas nações, principalmente no Brasil. No carnaval, o que os governadores fazem? Para quem?
o rei Momo. Momo, no sentido original, é rei de destruição. É um dos nomes do anticristo. Sabe, um dos nomes que Satanás recebe? Apolion, sabe? Destruidor. Então aqui eles vão dar o poder todo nas mãos do anticristo. Aí quando chega, ó, começa aqui, certo? Começa tudo aqui. Quando chega na metade da semana, aí vão lá, Daniel capítulo 9, e aqui eu prometo, eu vou fechar. É só um versículo. Daniel capítulo 9 de novo. Aí a semana que vem eu vou começar a partir daqui. Aí pode preparar as trombetas, viu? Prepara as trombetas, que a semana que vem a gente vai trabalhar essa parte. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, ainda lendo a profecia das 70 semanas. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Significa dizer, aqui ó, nessa parte aqui ó, estamos aqui bem perto do final, irmãos. Quando chegar na metade da semana, o judeu todo feliz, fazendo seu sacrifício, o judeu já vai ter a sua religião, já vai ter o seu templo construído. Se você for em Jerusalém nesse tempo, vai ter judeu lá, vai ter uma arca da aliança, todo o material para a construção do templo verdadeiro, está tudo pronto. Está tudo pronto, irmão. Eles só estão esperando vir a voz de ordem. Você perguntou, né? Aonde vai ser construído o templo? Alguns dizem que vai ter que derrubar a mesquita de Omar, ou alguns, os judeus ortodoxos, dizem que devido a haver acordo, vai poder ser construído junto, por causa do acordo. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acredito que aquela mesquita vai ter que ser derrubada, bombardeada de alguma maneira, e o judeu vai tomar posse desse lugar, e o anticristo então vai ajudar, certo? Isso é uma interpretação minha. Mas quando chega aqui na metade da semana, ele já dominou, já enganou o mundo todo por 3 anos e meio, ele chega aqui ó, e rompe vários pactos no mundo todo, religioso, econômico, político. Ele rompe, toma o poder aqui, e os 10 reis vão embasar essa força, e ele vai conseguir. Então, a partir daí, é a partir daqui, irmãos, que é uma coisa que Paulo fala, né? Aqui nesse momento, vai ser por força isso, não é por consentimento não, vai ser por força. Aqui nesse momento, é que o anticristo vai mostrar, na verdade, como mal, quando ele entra no templo. Quando ele entra no templo dos judeus. É porque ele fala aqui, a falsa paz, pastor, o 27, ele diz assim, firmaram um concerto com muitos por uma semana. É os 3 anos e meio iniciais. Semana, que é os 3 anos e meio, é como se ele tirasse a máscara, né? Exatamente. E nesses primeiros 3 anos e meio também, tem 2 figuras que aparecem no Apocalipse. As 2 testemunhas. Semana que vem eu falo disso, tá bom? Vamos fechar aqui. É muita informação para uma noite só, né, irmãos? Mas ainda bem que está gravado, né? Ainda bem que está gravado. Semana que vem eu falo.